Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Sabe, Vicente, eu tô adorando trabalhar nessa lavanderia, rapaz. O único empecilho é que quando essas secadoras e esses ferros estão ligados todos ao mesmo tempo, faz um calor danado. Ah, isso faz mesmo, viu? Faz calor mesmo. Mas ainda bem que existem esses dispositivos que transformam energia elétrica em calor, viu? Ainda bem. Isso é, viu? E você, gostaria de saber como é que isso aqui funciona? É, porque lembre-se, hein? Esse processo aqui é um dos princípios de vários eletrodomésticos que facilitam a nossa vida. Na teleaula de hoje, você vai ver como a energia elétrica pode ser convertida em calor. Além de descobrir a definição de resistência elétrica, você vai aprender o que é a lei de Ohm, uma importante lei dentro da eletricidade. E você vai entender o que são os resistores lineares e não lineares, e como eles se associam, em série ou em paralelo. E aí, pessoal, tudo certo? Olha, vamos esquentando as turbinas porque a teleaula de hoje vai pegar fogo, meu amigo. Vamos nessa! Tô vendo que você ficou mesmo interessada na eletricidade, hein, Rosinha? Sim, Maristela, eu tava vendo uma coisa. A gente viu que corrente elétrica são cargas que se movimentam, certo? Certo. E que essas cargas se movimentam de um ponto para o outro porque existe um campo elétrico, não é isso? Certo. Agora, essas cargas também se movimentam quando existe uma diferença de potencial, não é? É isso mesmo. Na verdade, esses são dois jeitos diferentes de explicar a mesma coisa, Rosinha. Dá só uma olhada, olha só. Quando eu solto essa bolinha, olha, ela vai em direção ao chão porque existe um campo gravitacional, certo? Ou nós podemos dizer que ela cai porque existe uma diferença de potencial gravitacional entre o ponto mais alto, que é essa minha mão que está em cima, e o ponto mais baixo, que é essa minha mão que está aqui embaixo. Ah, eu já saquei, Maristela. Ó, aqui no condutor elétrico, neste fio, por exemplo, as cargas se movimentam, formam uma corrente elétrica porque existe um campo elétrico. Ou dá no mesmo dizer que as cargas se movimentam porque existe uma diferença de potencial. E a diferença de potencial é a explicação mais adotada no estudo da eletricidade, por ser mais simples. Olha, lembre-se que a diferença de potencial tem uma unidade, o volt. Por isso é comum a gente chamar a diferença de potencial de voltagem. Eu estava lendo aqui nessa revista um artigo sobre linhas de alta tensão. Fiquei imaginando. Se a diferença de potencial é que faz com que as cargas se movimentem e criem uma corrente elétrica, qual será a relação entre as duas? Isto é, entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Foi esta dúvida que inspirou uma das mais importantes leis da eletricidade, a lei de Ohm. Foi a partir da lei de Ohm que os cientistas conseguiram demonstrar matematicamente que os condutores têm resistências diferentes. Ou seja, alguns corpos resistem mais à passagem da corrente elétrica do que outros. Foi um físico alemão chamado Georg Simon Ohm que descobriu a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial. Ele definiu que a resistência de um corpo era dada pela razão entre a diferença de potencial aplicada a esse corpo e a corrente elétrica que o atravessa. Ohm chegou à seguinte definição: R, que representa a resistência, é igual a V, que representa a diferença de potencial, sobre I, que é a corrente elétrica. O valor da resistência é dado pela unidade Ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. Bom, como você viu, nós chegamos à definição de resistência. E a partir dela, podemos chegar finalmente à lei de Ohm. Dá uma olhadinha. Essa aqui é a definição de resistência que a gente acabou de ver. Multiplicando em cruz, a gente chega à lei de Ohm, uma equação que serve para entender vários fenômenos envolvendo eletricidade. Tá vendo? V é igual a R vezes I. Ô, Gil. Fala, Vicente. Eu tô vendo você aí passar roupa, eu tava pensando uma coisa. Essa tal da lei de Ohm, ela vale para qualquer tipo de condutor? Vale sim, Vicente. Olha, você pega esse pedaço de fio aqui, por exemplo, e todo pedaço de fio que é percorrido por uma corrente elétrica tem uma resistência elétrica definida. Agora, essa resistência varia de fio para fio, entendeu? Ah, quer dizer que todo fio percorrido por uma corrente elétrica é um resistor, já que ele tem uma resistência elétrica definida, é isso? Sabe, Vicente, o resistor já é fabricado pensando no tipo de uso que ele vai ter.
Ó, por exemplo, aqui dentro desse ferro de passar roupa, o resistor que tem aqui já foi projetado para fornecer calor suficiente para a gente passar a roupa. Entendeu? Ah, e é sempre bom lembrar que existem dois tipos de resistores, na verdade, né? O resistor linear e o resistor não linear, não é isso? É isso aí. Aliás, no seu livro, você vai encontrar a definição bem clara desses dois tipos de resistores. Dá uma olhada lá. Legal essa parte dos resistores, Maristela. Todo corpo tem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Ah, e o meu também é. Olha aqui. É, Rosinha, com a ajuda desse aparelho fica fácil medir a resistência elétrica do seu corpo. Mas e quando você não tem um aparelho como esse? Boa pergunta. Boa pergunta, mas é fácil de responder também. Para a gente descobrir esses valores, a gente precisa aprender a calcular a resistividade elétrica. Você já sabe que a resistência elétrica de um corpo está relacionada a maior ou menor facilidade com que uma corrente elétrica passa por ele. No caso de um fio condutor, como esse aqui, essa resistência depende de três grandezas. Do comprimento do fio, que é representado pela letra L minúscula, da espessura do fio, que a gente chama de área da seção transversal e é representada pela letra S maiúscula, e do material de que é feito esse fio. Bom, sabendo tudo isso, a gente pode calcular a resistividade do fio. É só usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. O comprimento do fio é dado por L. A área da seção transversal por S. E a resistividade, que é uma constante, por ρ. Agora, como eu faço para descobrir o valor da resistência? Ah, já sei. Todos esses fatores podem ser relacionados assim. R igual a ρ vezes L sobre S. Aí, eu já tenho como descobrir o valor da resistência. E olha só, com essa expressão dá para descobrir o valor do ρ. Basta eu fazer as operações que eu chego nessa nova expressão. ρ igual a R vezes S sobre L. Pronto. E a unidade usada para resistividade, Rosinha, é ohm vezes milímetro quadrado por metro. Nossa, ohm vezes milímetro quadrado por metro? É, exatamente. E essa unidade é usada porque é mais prático usar milímetro quadrado para medir a espessura de um fio. Olha, sabendo essas duas fórmulas, a gente pode descobrir o valor da resistência de qualquer fio. Repare numa coisa importante, Rosinha. Quanto mais grosso o fio, ou seja, quanto maior a área de sua seção transversal, menor a resistência. E quanto mais comprido o fio, maior é a resistência. Ô, Gil, Fala. vamos dizer que eu precise de um resistor com um valor específico, que não seja fabricado. Como é que eu faço? Bom, aí tem dois jeitos. Ou você compra um resistor especial chamado reostato, ou você associa vários resistores até você chegar no valor que você precisa, entendeu? Ah, tá certo. O reostato é um resistor em que o valor desejado é obtido através de um contato deslizante. Mudar a posição do contato é a mesma coisa que aumentar o comprimento do fio ou do material que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Bom, como nós já vimos, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Agora, se você quiser associar... Ah, peraí que eu já sei. Ah. Existem dois tipos de associação de resistores. Associação em série e associação em paralelo, não é isso? Exatamente. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Vamos pegar uma associação em série qualquer. Para descobrir a resistência de todos esses resistores juntos, basta somar. É isso mesmo. Lembra da lei de Ohm? Pois é, você aplica essa lei, descobre a resistência elétrica de cada um e soma. O resultado é a resistência elétrica total dessa associação em série. E a associação em paralelo? Bom, como você acabou de ver, na associação em série todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Dá só uma olhadinha aqui. Na associação em paralelo, os resistores estão sujeitos à mesma diferença de potencial. O cálculo da resistência elétrica total de uma associação em paralelo é um pouco diferente da associação em série. E para descobrir como é feito este cálculo, é só dar uma olhada no seu livro de estudos.
Mas viu, Vicente? Ai, Cuidado, né, Gil? O ferro tá quente, não tá vendo que eu tô passando a roupa? Assim você vai acabar virando mais uma vítima do efeito Joule. O Vicente, depois que começou a estudar eletricidade, ficou assim todo metido, efeito Joule e tal e coisa. Mas é isso aí, pessoal. Toda vez que um condutor está sob a ação de um campo elétrico, os elétrons começam a se movimentar. Só que se movimentam de uma maneira desordenada, entenderam? Pois é, eles se movimentam de uma maneira desordenada, mas preferencialmente no mesmo sentido. E é isso que cria a corrente elétrica. Agora, lembre-se, eles fazem uma movimentação desordenada. Eles não andam bonitinhos em fila indiana, muito pelo contrário. Eles vão se chocando uns com os outros e com a própria estrutura atômica do condutor. E o que acontece com essa intensa atividade dos elétrons? Acontece a geração de calor. Por isso que uma parte da energia elétrica que anda pelo condutor é transformada em calor, não é isso? É isso aí. E o efeito Joule possibilitou os primeiros usos práticos da eletricidade. O chuveiro elétrico, a lâmpada incandescente e o próprio ferro de passar roupa. É graças ao efeito Joule que essa lâmpada acende, ó. Seu filamento atinge temperaturas tão altas que passa a emitir luz. É isso aí, Rosinha. Existe uma importante relação entre energia elétrica e calor. E no seu livro você estuda essa relação direitinho, não perca. Depois da teleaula, procure no seu livro. Agora, por enquanto, é importante você saber que a partir da relação entre energia elétrica e calor, fica fácil descobrir a potência envolvida no deslocamento de uma carga através de um condutor. Observe o esquema do deslocamento de uma carga por um condutor. A expressão da potência já é conhecida. P igual a tal sobre delta T. Agora basta lembrar que o trabalho é igual a multiplicação da diferença de potencial pela carga. A partir daí, a gente chega numa das expressões de cálculo da potência. P igual a V vezes I. Eu disse uma das formas de calcular a potência. Existem outras, mas você deve estar se perguntando, e para que serve esse cálculo da potência? Bom, uma das utilidades, por exemplo, é a gente descobrir quanta energia um resistor consome. Outra coisa muito mais importante é saber que esse é o cálculo feito pelas empresas de energia elétrica para determinar quanto a gente paga de conta de luz no fim do mês. Mas esse cálculo você vai conhecer consultando o seu livro. Não deixe de conferir, hein? É, Gil, essa eletricidade é interessante mesmo, né? Ela tem vários aspectos que normalmente a gente nem lembra, né? Por exemplo, você sabia que existem resistores mais eficientes que outros? Olha, mas não é só os resistores não, viu, Vicente? As máquinas também têm rendimentos diferentes. Os aparelhos elétricos, sejam eles resistores ou geradores, também têm rendimentos diferentes. E é impossível evitar o efeito Joule. Agora, no caso do nosso amigo ferro aqui, por exemplo, o efeito Joule faz parte do funcionamento dele, é a base dele, entendeu? Agora, em outros aparelhos, a geração de calor é puro desperdício. Pois é. E é possível calcular a eficiência de qualquer tipo de máquina, inclusive dos aparelhos elétricos. E para saber qual é o rendimento de qualquer um desses aparelhos, basta lembrar da definição de rendimento. A letra grega eta representa o rendimento. Voltando à nossa equação, eta é igual à potência útil, que é a potência fornecida pelo aparelho, sobre a potência total, que é a potência que o aparelho consome. Fazendo as contas, Gil, a gente descobre fácil. Fazendo as contas, nós temos muita roupa para passar ainda. Vamos logo para a revisão antes que chegue o patrão, meu amigo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é a lei de Ohm e descobriu como definir resistência elétrica. Você viu também que existem resistores lineares e não lineares e associações de resistores em série e em paralelo. Você aprendeu o que é efeito Joule e descobriu que as máquinas têm rendimentos diferentes. É isso aí, na próxima teleaula tem mais. E não se esqueça de consultar o seu livro de estudos. Aí você vai estar mais preparado para entender tudo que vem por aí. Até lá. Tchau.